Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite num bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom. Tanto chopp gelado, confissões à beça. Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar e acabava em samba? Que é a melhor maneira de se conversar. Como é que está, meu irmão? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Mudando de Conversa. Ivane, o que temos hoje na ponta da agulha, no vinil? Pois olha, cara, nós temos um cara que se chama Nelson Cavaquinho e estamos interpretando, deixando rodar aqui, um chorinho do Nelson Cavaquinho tocando cavaquinho. Tocando cavaquinho, sim. E ele, inclusive, tem uma tirada muito legal, que ele é o chorão, né, que virou sambista. Sim. Porque ele começou tocando cavaquinho e por isso que ele é o Nelson Cavaquinho. Grupos de choro, né? É, inclusive assim, ele morava nos subúrbios da Lapa, né? Então ali tinha uma certa malandragem. E ele já com 16 anos, ele tocava em grupo de choro, com o cavaquinho dele, tocando chorinho e já compondo, né? E por isso que ele é o Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho. Na verdade, o Nelson Cavaquinho se chama Nelson Antônio da Silva. Ele nasceu no Rio de Janeiro, né? Foi dia 28 de 10 de outubro, né, 1911, e faleceu no 18 de fevereiro de 1986. Né? Então, ele era compositor, violonista, cavaquinista. Né? Então a gente está ouvindo ele interpretando um dos chorinhos dele, Caminhando, o nome desse chorinho aí. Isso aí. Isso aí. O chorinho, para quem não sabe, é um dos gêneros musicais brasileiros, genuinamente brasileiro, né? Mais antigos. Começou no final do século XIX e está aí até hoje, influenciando gerações de novos músicos, que até hoje fazem grupos de choro. E aqui em Novo Hamburgo a gente teve um importante grupo de choro que atuou aqui por uma década, que é o grupo O Choro é Livre, no qual o Vani era o mestre de cerimônias e músico também do grupo, né, Vani? Então eu gostaria que tu falasse para o nosso público, já porque foi um fato importante em Novo Hamburgo que aconteceu, de ter um grupo de choro assim com a expansão que vocês tiveram, assim, atingindo, né, bastante o público, né? Falasse um pouco sobre esse grupo, O Choro é Livre. O Choro é Livre. É muito complicado a gente falar das coisas nossas, claro, às vezes, sim, né? Mas realmente o nosso grupo marcou época durante uma década, como tu falou, tocando o chorinho, que o chorinho é o nosso gênero musical, né? Mais antigo, sim, tocado até hoje, porque o chorinho começou lá em 1878, né? Inclusive Joaquim Antônio da Silva Calado compôs o primeiro choro, que se chamou Flor Amorosa, sim, nessa época, né? Inclusive foi época de Chiquinha Gonzaga também, quando for surgindo, Ernesto Nazaré. Isso, inclusive tem alguns que dizem que Flor Amorosa ele teria feito para Chiquinha Gonzaga. Mas, voltando daí para casa, né, realmente nós tivemos o Choro é Livre, a gente se apresentou muito aqui na nossa cidade, na região, pelo Estado, fizemos alguns trabalhos, giro no Estado, em parceria com o Sesc, né? E nós tínhamos aquela formação, a característica de um grupo de choro, né? Que começava com flautista, cavaquinho, violão 6 cordas, violão 7 cordas, surdo, pandeiro, né? Então, a base de um grupo de choro, né? E em muitas oportunidades nós tínhamos junto conosco alguém que tocava bandolim. Então nós interpretávamos muito Pixinguinha, Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, a própria Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, esses clássicos,
do choro, né? E nós tínhamos realmente um grupo muito qualificado que tocava o Yannis na flauta, né? Tínhamos o Gilberto, depois o Márcio no cavaco, o Rodrigo Duarte no sete, depois o Tudinho. Quer dizer, tivemos assim um grupo... Time de peso. O Gago, que todo mundo conheceu, do Bar do Gago, e tocava pandeiro, tocava surdo, enfim. A gente conseguiu fazer um trabalho bem legal e inclusive um negócio interessante, às vezes nos perguntavam assim, Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo é uma terra que foi praticamente construída pelos alemães. Sim. Em vez de ter uma bandinha, vocês têm um grupo de choro. Mas era geralmente para trazer. Mas foi um período muito legal. E daí com a pandemia a coisa meio que dispersou, né? Mas realmente o choro é uma música muito legal e o Nelson Cavaquinho veio com 16 anos, ele já participava de grupo de choro. E a gente ouviu, então. Mas nós vamos ter oportunidade, uma hora dessa, César, de fazer um programa sobre chorinho. Isso, com certeza. Né? E daí vamos tocar aí Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, Pixinguinha, esse povo todo aí, vamos botar na baila, né? Sim. Bom, pessoal, e como nós falamos já no início do programa, hoje a gente vai falar sobre Nelson Cavaquinho, né? Um dos objetivos desse nosso programa também é trazer à memória, trazer ao público compositores que foram pilares para a construção da música popular brasileira, né? Para a construção do samba e outros estilos. E entre tantos nomes que a gente tem, desde o início desse movimento do samba, que começou lá em 1917, digamos assim, com a gravação do primeiro samba, que foi pelo telefone, né? Telefone. Tivemos muitos artistas importantíssimos, como Cartola, Noel Rosa, né? Pixinguinha, entre outros. Ataúfo Alves, Isso. Sim, Ari Barroso, tanta gente boa que surgiu nessa época da nossa a música popular brasileira, aquela época de ouro, como a gente fala, Isso. né? Surgiu tanta gente boa. E o Nelson Cavaquinho também, vai ali junto. E o Nelson Cavaquinho, assim, ele é um compositor que ele não é muito conhecido da grande massa. Nelson Cavaquinho, né, não é conhecido da grande massa, mas foi um compositor muito importante, que compôs mais de 400 músicas, praticamente quase tudo samba, e foi gravado assim por dezenas de grandes nomes, cantores da música popular brasileira, né? Foi cantado por Maria Bethânia, por Paulinho da Viola, Bete Carvalho, sim, né? Clara Nunes, esse pessoal todo. Então ele é muito respeitado e realmente foi um dos construtores da música popular brasileira, como ela é conhecida hoje, né? Principalmente do samba. Né? É um nome, Nelson Cavaquinho, não conhecido pela grande massa, mas tem sua grande importância na música popular. E as músicas dele, assim, na interpretação desses grandes cantores e intérpretes, como tu falou, elas se tornaram conhecidas. Né? Então, realmente, ele deixou a sua marca. Né? E outra coisa, assim, ele era um grande mangueirense, né? da escola de samba, né? Inclusive, ele era um dos que vinha na ala de frente da Mangueira, abrindo os carnavais da Mangueira. Ele junto com o Cartola, sabe? E junto com o Nelson Sargento, esse pessoal, então, ele foi uma figura assim, muito importante em toda essa nossa história, né? Certo. Como compositor, né? E como participante desses grandes momentos, né? Que foi o próprio desfile da escola da Mangueira, que era muito legal. Às vezes eu não tive a oportunidade de assistir ao vivo, mas às vezes eu me perdia numa noite adentro assistindo ao vivo os carnavais do Rio de Janeiro, né? E daí eu via lá no meio do pessoal o Nelson Cavaquinho. Sim, no meio dos bambas, né? No meio dos bambas lá. E as músicas dele realmente fizeram sucesso. Mas mudando de conversa, vamos mostrar para o público uma música dele? Vamos cantar uma música dele? Vamos mostrar E tenho certeza que quando a gente mostrar, o pessoal em casa vai lembrar, opa, essa eu conheço. Flor e o Espinho, né? Música Flor e o Espinho, de Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho. Inclusive a composição dele com Alcides Caminha e com Guilherme de Brito, que foi um grande parceiro dele. Tire o seu sorriso do caminho, eu quero passar com a minha dor. Hoje
pra você eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. É no espelho que eu vejo a minha mágoa, a minha dor, os meus olhos rasos d'água. Eu na tua vida já fui uma flor, hoje sou espinho em teu amor. Tire o teu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma à tua. O sol não pode viver perto da lua. É no espelho que eu vejo a minha mágoa, a minha dor, meus olhos rasos d'água. Eu na tua vida já fui uma flor, hoje sou espinho em teu amor. Tire o teu sorriso do caminho, que eu quero passar pra minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma à tua. O sol não pode viver perto da lua. O sol não pode viver perto da lua. O sol não pode viver perto da lua. Olha a inspiração desse cara, hein? Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje, para você, eu sou um espinho. E o espinho não machuca a flor. É uma poesia, né? E que interessante quando ele fala, eu errei quando eu juntei a minha alma à tua, mas o sol não pode viver perto da lua. Quer dizer, onde é que o cara tirou essa imaginação para fazer esses versos, né? Tão lindos. Nosso amigo Nelson Cavaquinho. Mas o Nelson Cavaquinho tem também um período profissional interessante, né, na vida dele ali, né? Quando ele estava perto dos 20 anos, né? Que ele ia se casar. Isso, e o pai dele era músico, o pai dele tocava tuba, né? Uhum. Na brigada. E ele, quando ele casou com 20 anos, e ele era duro, né? Não, sim, sim. inclusive, conta a história, né? Que ele não tinha grana nem para o sabão para lavar roupa, sabe? Então, o que o pai dele fez? Colocou ele na brigada. Ele foi fazer ronda, mas ele teve que alterar um pouquinho a idade. Ele tinha 20, para entrar tinha que ter 21. E o pai dele cadastrou ele lá e conseguiu, botou ele. E daí que vem o bom da história, né? Uhum. Ele foi fazer as rondas nos morros. A cavalo, né? A cavalo. Ele foi fazer a ronda nos morros. E claro que em cada boteco que ele passava, ele chegava e puxava do cavaquinho, da viola, e ficava ali, né? Uhum. E nessas rondas dele, diz que foi quando ele conheceu o Carlos Cachaça, o outro, parece que o Zé da Fome. O Cartola, né? O Cartola, foi conhecendo essa turma, né? Então, ele foi fazendo as amizades dele, foi tocando, enfim, e fazia a ronda. Até que um dia, cara, ele se perdeu, porque ele era tão entusiasta da música, e eu acho que de uma cervejinha também, né? Sim. Nós também gostamos de uma cervejinha, né? E ele ficou. Eu acho que o cavalo pensou assim, não, eu acho que está na hora. E o cavalo foi embora. Foi pro quartel. Voltou pro quartel. Deixou ele lá sozinho. Deixou ele. Daqui a pouco
quando ele foi dar, o cavalo não estava. E ele foi, disse que chegou meio devagarinho, enfim. E chegou lá, estava o cavalo dele à espera já. Fez a ronda sozinho, o cavalo. Essa história do... E nessas subidas no morro, que com certeza ali surgiram muitas de suas composições e parcerias, né? Sim, ali ele conheceu muita gente e quando o pessoal lá a gravava alguma coisa dele, né? Inclusive o Ciro Monteiro, aqueles cara mais antigo da época, cantor né? famoso da época, né? Cantor Ciro famoso Monteiro. da época, né? Começaram a olhar um pouco para Nelson Cavaquinho. Inclusive, nós trouxemos uma música para mostrar, inclusive daquela época. Certo. Né? Nós trouxemos o Ciro Monteiro, uma gravação bem recente, 1946. Ó, pessoal, que registro histórico, né? Estamos trazendo no vinil uma gravação de 1946, né? Isso, se chama Rugas, né? Que é uma parceria de novo de Nelson Cavaquinho com Augusto Garcês e Monteiro. Naquela época dividia muito, tinha muito aquela coisa de negociar as músicas e as parcerias, né? Inclusive conta a história, né? Que ele tinha até um motel, que às vezes ele tinha que, nas noitadas dele, tinha que dormir. Sim. E ele meio que dormia lá em troca de parceria. Nós vamos mostrar Rugas. Sim, claro, claro. Com o Ciro Monteiro, Isso. então. Então, uma gravação de 1946, né? Aí se vai, vamos dizer, aí, mais de 70 anos, né? Uma gravação de mais de 70 anos. Músicas Rugas. Deve ter 75 anos essa música. Composição de Nelson Cavaquinho, Augusto Garcês e Ari Monteiro. Com Ciro Monteiro e acompanhado de Benedito Lacerda e ser regional, né? A música foi composta provavelmente em 1940, 6 anos antes da gravação. Então aí está, Rugas. E aqui, pessoal, uma foto então do Nelson Cavaquinho, né? Para quem não conhece, está aqui o Nelson Cavaquinho, o seu inseparável violão. Se eu for pensar muito na vida, morro cedo, amor. Olha que meu peito é forte, samba bonito dele, né? nele tenho acumulado tanta dor. E o Ciro Monteiro era um dos grandes intérpretes daquela época, né? Sim. 1946. Não choro pra ninguém me ver sofrer de desgosto. Eu que sempre soube esconder a minha mágoa. Nunca ninguém O pessoal me viu fica com os curtindo em olhos casa. rasos. E nós ficamos curtindo aqui, né? Sim, com certeza. E sempre é um prazer ficar ouvindo essas músicas bonitas, né? Por isso que eu sempre digo assim, o pessoal, escutem música, né? Curtam, porque faz bem, tu te desliga, prepara um mate, uma pinga do lado, quem gosta. E fica ali curtindo a música, batendo um papo com os amigos, com a família reunida, né? Faz um bem. Então, a gravação de 1946, provavelmente você não tinha nascido, às vezes, ou depende da sua idade, do seu pai não tinha nascido ainda, né? Era a época dos seus avós. Então, uma gravação de 1946, de Ciro Monteiro, uma interpretação de Nelson Cavaquinho, né? Desculpa, uma composição de Nelson Cavaquinho. Isso. Então, a gente vê assim, claro, uma gravação de 75 anos atrás, né? Não tem aquela qualidade sonora de uma gravação de hoje. Mas vale pelo registro histórico e trazer, então, uma música desse cantor, desse compositor Nelson Cavaquinho, que muito importante para a construção da música popular brasileira e que não é, assim, conhecido do grande público. E acompanhamento, gente, olha o conjunto que acompanha, né? Então é violão, é flauta, um bom ritmo, né? É legal. Fizeram residência no meu rosto. Não choro pra ninguém me ver sofrer de desgosto. Então, a gente sempre traz na ponta da agulha aqui do vinil esses registros históricos, que você não vai escutar em rádio nenhuma, né? É difícil você escutar, né? É difícil. Mas a gente quer trazer para o público, então, essas relíquias, essas gravações aí que fizeram parte
dessa linda história da música popular brasileira. Tivemos então Rugas, na interpretação de Ciro Monteiro. Show. E, Vani, mudando de conversa, né? Tivemos essa música no disco, mas a minha proposta é a gente ir direto cantar uma música de Nelson Cavaquinho para mostrar para o público, então, esse vasto repertório dele, né? Inclusive, eu concordo contigo, César. Acho que nós precisamos aproveitar esse Isso. momento, né? E mostrar. E até aquele detalhe, como ele era um grande mangueirense, né? Ele conhecia, como nós falamos, o pessoal da Mangueira, e ele fez algumas músicas assim, ó, Mangueira Me Chama, Sempre Mangueira, e ele fez um outro clássico também, que é Folhas Secas, Sim, sim. que é tocada até hoje, né? Então ele junto com aquele pessoal todo, ele foi se inspirando, e vamos mostrar então uma dessas homenagens que ele fez. E cabe lembrar também que ele já foi homenageado em desfiles da Escola de Samba Mangueira, né? Também. No Carnaval, né? E teve temas músicas que o tema era o próprio Nelson Cavaquinho, Era né? o próprio Nelson Uma homenagem a ele, que foi um grande mangueirense, um grande compositor. Então ele fez essas homenagens, fez músicas em homenagem à Mangueira. Ele era da linha de frente, né? Sim. Dos desfiles da Mangueira, e conhecia todo aquele pessoal. Subia o Morro da Mangueira, então lá, quando ele conheceu lá a Zequete, Paulinho da Viola, Elto Bedeiro, Emílio Belo de Carvalho, esse pessoal todo que ia para o Zicartola também. Então ele conviveu muito com esse pessoal todo, Sim, né? sim. E deixou muita coisa bonita. Vamos mostrar então uma homenagem que ele fez à Mangueira. Folhas Secas, né? Uma composição que foi gravada por muita gente, inclusive Elis Regina, Bete Carvalho, né? Tantos outros cantores. Sim, música que é gravada até hoje. Até hoje, né? Exatamente. Quando eu piso em folha seca, caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação. Primeira, não sei quantas vezes subi o morro cantando, a luz do sol me queimando, e assim vou me acabando. Quando o tempo avisar que eu não posso mais cantar, sei que vou sentir saudades ao lado do meu violão, a minha mocidade. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação. Primeira, não sei quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando. Quando o tempo avisar que eu não posso mais cantar, sei que vou sentir saudades ao lado do meu violão, a minha mocidade. Quando eu piso em folha seca, caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação. Primeira, não sei quantas vezes subi
subi o morro cantando, a luz do sol me queimando, e assim vou me acabando, e assim vou me acabando, e assim vou me acabando. Folhas Secas, linda. Folhas Secas. Uma homenagem à Mangueira, né, de Nelson Cavaquinho. Sim, sim, sim. Muito, muito legal. E a gente está se encaminhando para o final do programa, né? Foi uma grande alegria a gente poder estar aqui com vocês, né? Para mais um programa Mudando de Conversa. Para nós realmente, né, Vânia, é uma grande alegria a gente poder partilhar com o público, trazer essas relíquias em vinil que a gente traz, trazer as canções que a gente canta de grandes compositores brasileiros, né? Uma coisa assim, Sim, muito valiosa para nós, né? relembrar esses clássicos da música, né? E realmente eles na sua época, né, eles foram ídolos, alguns nem tantos, alguns depois, com o tempo, é que o pessoal foi descobrindo, né? O próprio Nelson Cavaquinho, quando a gente lê a história dele, ele teve um começo difícil quando esteve na brigada e começou a fazer as primeiras músicas, ele tinha que negociar, até que depois o pessoal começou a gravar e ele começou a despontar junto com o pessoal da Mangueira, e daí ele teve o seu auge, né? E até hoje ele é um cara reconhecido. Mas vamos encerrar o programa cantando mais uma, então? Podemos. Podemos? Podemos. Quando Eu Me Chamar Saudade. Puxa. Belíssima composição também de Sim. Nelson Cavaquinho. E uma E uma mensagem, né? uma mensagem. Inclusive, ele faleceu em 86 e 85 grandes intérpretes gravaram uma música em homenagem ao Nelson Cavaquinho. Parecia que era uma homenagem, que ele tinha escrito essa música aqui, Quando Eu Me Chamar Saudade, Vamos lá. de Nelson Cavaquinho e de Guilherme de Brito. Sim. Né? Dá uma introdução aí pra nós. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite num bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom. Tanto chopp gelado, confissões à peça. Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar e acabava em samba. Que é a melhor maneira de se conversar.